desafio e acredito que realmente é um desafio difícil de lidar. A depender também da intensidade e da frequência dessas birras, de como elas acontecem. Antes de qualquer coisa, é muito importante contextualizar para vocês que as birras, né, essa palavra birra, que popularmente as pessoas chamam, né? Fulano, criança tá se jogando no chão, é uma birra. Fulano, criança tá chorando, é birra. Esse nome que é meio popular. Obrigada, Erliene, obrigada. Esse nome que é bastante popular, na verdade, é um nome que foi dito, né, colocado na sociedade para dar uma nomenclatura, assim, é birra. Mas a birra se trata de um descontrole emocional que é gerado por algum motivo específico. Então, é uma descarga emocional que a criança tem e que até adultos têm, tá, gente? Porque a birra, ela não contempla somente os pequenininhos, não. Ele pega também adolescente, ele pega adulto, ele pega idoso. Então, birra não é uma coisa exclusiva de criança, não. Vocês estão achando que é só criança que faz birra? Nananina, não. Tem adulto que faz birra também, tem idoso que faz birra também. Então a birra nada mais é que uma descarga emocional, é uma expressão emocional que às vezes ela é desproporcional e ela traz um conteúdo um pouco imaturo por trás dessa descarga emocional, né? Comportamentos que às vezes são comportamentos que não são muito racionalizados, comportamentos imaturos, e todo mundo, por mais que maduro que seja, por mais que um adulto seja muito maduro, por mais que um idoso seja muito maduro, pode sim ter alguns comportamentos de birra uma vez ou outra na vida, né? E aí olhar assim e falar assim, ixi, eu acho que eu fui meio birrenta naquela situação. Eu acho que eu exagerei naquele momento, né? Quantas vezes tem adultos que falam, repensam às vezes algumas atitudes e reconhecem que exageraram ou que poderia ter feito diferente, né? E isso é uma birra, muitas vezes a gente considera como uma birra. Mas existe uma associação muito e uma ligação muito forte de birra com a infância. Por quê? Porque realmente esses descontroles emocionais da infância são muito mais recorrentes, né? Geralmente são mais intensos. Geralmente os pais eles não sabem muito como lidar, e eu vou já falar sobre isso com vocês, algumas formas de lidar com nessas situações, né? Não sabem muito como lidar, então acaba que afeta esses pais ficam meio que perdidos sem saber o que fazer. E gera esse incômodo, né, de lá vai minha saga do ar-condicionado, né, gente? Eu tenho duas sagas. Quem não me reparou, quem não reparou as minhas lives, eu tenho duas sagas. Uma, alergia de rinite, a minha rinite alérgica, e outra, que eu nunca me entendo com este ar-condicionado. Porque ou ele está muito frio, ou ele está quente, ou eu desligo, ou eu ligo, aí eu nunca consigo definir. Mas tudo bem. E então, voltando, né? Então, a birra, muitas vezes os pais ficam perdidos, não sabem o que fazer, não sabem nem para como começar. E gera um desconforto, né? Gera um mal-estar. Muitas vezes, a birra, ela gera um julgamento de algumas pessoas, de terceiros que estejam ali ao redor, e aí isso também gera um incômodo nesse adulto, venhamos e convenhamos, né? Tem muito adulto que fica angustiado no momento de descontrole da criança e aí fica prestando atenção nos olhares de outras pessoas, né? O que essas outras pessoas estão pensando sobre o meu filho? O que essas outras pessoas estão pensando sobre mim como mãe ou como pai nesse momento de descontrole? E é esse momento que acontece de você se deparar com alguns olhares julgadores ou até às vezes alguns discursos julgadores, porque tem pessoas que não satisfeitas, além de lhe fuzilar com os olhos e te julgar, né, elas ainda não satisfeitas, elas vão lá e dão palpite, ainda dizem assim, você deveria fazer isso, você deveria dar logo uma palmada, você deveria logo pegar esse menino e colocar logo ali no castigo. E aí começa, né, os palpiteiros de plantão
naquele momento dizendo o que é que você tem que fazer. E aí, isso atrapalha muito os pais, né? Os pais ficam, assim, tristes, angustiados, né? Porque eles até querem tentar de fazer de uma maneira certa, mas ficam com medo do que outras pessoas vão pensar. E se você tiver isso muito forte em você, de o que é que o outro vai pensar sobre mim, porque sim, tem alguns adultos que se preocupam muito com o que os outros vão pensar, isso vai te atrapalhar bastante no direcionamento. Porque por que que vai atrapalhar? Porque se você se preocupa muito com a aprovação de outras pessoas, e às vezes essa aprovação é de terceiros que não tem, você nunca viu na sua vida, ainda tem esse detalhe. Tem pessoas que se preocupam com o que o outro vai pensar, uma pessoa que você nunca viu ou talvez você nunca mais vai ver. Né? É num supermercado que o seu filho não se comporta assim tão bem, e aí vão pessoas olharem tudo, aí você já fica, ai meu Deus, fulano, todo mundo tá me olhando, ou fulaninho tá olhando pro meu filho, fulaninho tá olhando para mim. Mas aquelas pessoas ali nem sabem da sua vida, e você nem sabe da vida daquelas pessoas, talvez você nem encontre nunca mais essas pessoas. Mas mesmo assim você se preocupa. Então tem muitos adultos que eles ficam muito preocupados com o que os outros vão pensar. E se esses adultos, né, tem essa preocupação intensa, aí atrapalha muito mais na condução. E eu sempre falo, né, quando os pais ficam muito preocupados, e aí esses pais que são muito preocupados esses pais muito preocupados acabam tendo alguns comportamentos impulsivos e depois se arrependem. E eu acho que isso é o pior de tudo, porque você fica querendo dar satisfação para pessoas que não te conhecem ou que você nunca mais vai ver na vida, e depois ainda você se sente mal de ter tido alguma ação mais impulsiva por conta dessa pressão social ou pressão desses julgamentos e desses olhares. Então, nós precisamos prestar muita atenção, né, de se a nossa postura está sendo conduzida por conta realmente do nosso conhecimento, do que a gente sabe que é de certo, ou se a nossa postura está sendo conduzida por uma pressão social, de terceiros desconhecidos ou de terceiros que sejam até conhecidos na sua vida. Às vezes um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, um cunhado, sei lá, de pessoas que estejam ao redor. Então, isso é extremamente importante para que na hora de você conduzir, no momento da birra, você consiga conduzir de forma assertiva, tá bom? E, bom, né? Falei sobre esse ponto que é importante antes de qualquer coisa para a gente falar, abordar, os pais entenderem, né? Prestarem atenção se os julgamentos de terceiros atrapalham ou não nessa condução. Porque se estiver atrapalhando, você é uma pessoa muito preocupada do que fulaninho vai dizer, Joãozinho vai dizer, Mariazinha vai dizer, aí você tem que prestar muita atenção, porque realmente, na hora que você for conduzir, você pode se perder no meio do caminho com medo do que os outros vão pensar. Como eu já falei, né, e eu preciso aprofundar um pouquinho mais com vocês. A birra é uma descarga emocional, ou seja, o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, ele libera alguma emoção de acordo com a situação em que a gente se encontra. Então, por exemplo, sei lá, eu passei por uma situação que para mim foi muito frustrante. Foi muito difícil. Meu sistema límbico, ele apreende essa informação e ele libera uma emoção. Pode ser que a minha emoção seja tristeza ou raiva, que são as emoções mais comuns diante de uma frustração. Vamos supor que eu, colérica como sou, né? A tristeza não é a minha emoção predominante, mas sim a raiva. Eu fico furiosa porque isso aconteceu comigo. E aí a raiva é que vai predominar como uma emoção no meu corpo. E aí essa descarga emocional do sistema límbico, o sistema límbico libera essa emoção, eu tenho dois caminhos. Eu racionalizar essa minha emoção e gerir essa emoção de raiva e conseguir ser assertiva diante essa descarga emocional. Ou dois, que é o outro caminho, eu me descontrolar e perder minha noção e perder meu freio e depois ai meu Deus, me arrependi. Tá? E com as crianças acontece com a mesma coisa. As crianças elas acabam, né, tendo essas opções e esses caminhos, porém, pela falta de maturidade que ela tem, de desenvolvimento cerebral, ela
o que predomina nela é o caminho da impulsividade. Porque o córtex pré-frontal dela, a parte responsável pelo raciocínio lógico, pelo autocontrole, né, pelo bom senso, pelo filtro, essa parte do cérebro na criança ainda não está bem desenvolvida ou totalmente desenvolvida, bem como ela ainda também não tem habilidades emocionais suficientes para gerenciar essas emoções. Porque as habilidades emocionais, como vocês já bem sabem, eu acho que vocês devem saber isso, ou se não sabem, vão saber agora. As habilidades emocionais, saber lidar com as nossas emoções é aprendido. Nada de achar que nós vamos, ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, nós vamos tendo autocontrole, paciência, vamos saber lidar com as emoções como raiva, tristeza. Não. Você aprende a lidar. E uma criança, ela tem duas coisas que acabam sendo gatilhos que propiciam ao descontrole, à birra, que é a imaturidade cerebral dela. Ele ainda não tem essa maturidade ainda de lidar com essas emoções por conta do desenvolvimento cerebral que ela se encontra, e também pela falta de habilidades emocionais que ela também não sabe e que ela precisa aprender. E ela vai aprender como? Com os pais, né? Ou com a escola também. Tem algumas escolas que já fazem alguns trabalhos de inteligência emocional. Eu acho super interessante. Não todas fazem, mas algumas já observaram essa importância e já fazem algumas atividades de habilidades emocionais, né, com crianças desde pequeno. Então, bem legal isso, né? As escolas também já se preocuparem desde cedo dessa importância de gerenciar as próprias emoções. Até porque a gente se encontra numa sociedade extremamente adoecida, onde o índice de ansiedade e depressão é altíssimo. Venhamos e convenhamos. Então, olha a necessidade de cedo nós já trabalharmos nas crianças as habilidades emocionais, né? O gerenciamento dessas emoções. E aí, na birra, a criança, né, ela ainda não tem tanto essa capacidade fisiológica de autocontrole, sim, satisfatória e suficiente para lidar com os descontroles, e ela ainda não tem essas habilidades, logo, a frequência de descontrole emocional vai ser muito maior do que para nós, adultos, que já temos o cérebro mais ou menos formado, não, formados, né? A depender se você tenha uns 21 anos, 22 anos, porque na ciência, o que se diz é que o nosso cérebro ele vai se formar totalmente em torno dos 21 anos aos 25 anos, né? Tem alguns teóricos que falam 25 e tem outros que falam 21 anos, ou seja, até na fase adulta, a depender da idade que você tem, o seu cérebro ainda está em formação. Olha que loucura! A gente acha que o cérebro é totalmente desenvolvido assim na adolescência. Não, na jovem adulta, ainda a depender da idade, também esteja em formação. E aí, né, a criança que vai estar tendo essa intensidade de descontrole e essa frequência de descontrole, os pais muitas vezes ficam de cabelo em pé, né? Desesperados, angustiados, não sabem o que fazer, como fazer. O que eu faço nessa situação tal? Y, X, Y, Z. Porque também a gente bem sabe que o descontrole emocional, o descontrole emocional, ele pode acontecer em qualquer situação. Situação em um ambiente público, em casa, em qualquer lugar, né? Acontece sim. Óbvio, existem algumas crianças que se descontrolam emocionalmente com uma maior intensidade e frequência e outras menos. Por que isso acontece? Também por N fatores. Se essa criança ela tem habilidades emocionais, ela sabe e tem estratégias e ferramentas para lidar com as próprias emoções. 2, o temperamento dessa criança. Às vezes é uma criança que tem um temperamento que não tende a ter mais descontroles, porque ela não é uma criança que fica com muita raiva, é uma criança que normalmente ela sabe lidar com a tristeza predomina, mas ela às vezes prende essa emoção, né? E aí que a gente precisa trabalhar nessa criança, a habilidade de também externalizar essas emoções, porque prender, guardar
e engolir as emoções também não é uma forma saudável da gente ficar bem emocionalmente, tá. 3, pelo motivo de que algumas crianças têm diagnóstico de alguns transtornos como TOD, TDAH, inclusive nessa semana eu fiz uma live falando sobre isso, né, crianças que têm alguns desafios de comportamento. Então crianças que têm TOD, TDAH, elas, pela dificuldade de lidar com a frustração do dia a dia, ela essa criança simplesmente ela vai ter muito mais descontrole do que uma outra criança, né, que não tem um diagnóstico de TDAH ou TOD. Então ela vai ter uma dificuldade maior nesse gerenciamento das emoções. Então alguns fatores vão influenciar para uma criança que vai, reagir de uma forma mais intensa ou não. Ah, e outra coisa super importante, porque são tantos fatores, mas olha, a forma como você gerencia as suas próprias emoções também é uma maneira dessa criança reagir. Ou seja, o seu filho, o pequenininho aí, que tá aí com você, ele também absorve o seu comportamento, a forma como você lida com as suas emoções. Se você não sabe lidar com as suas emoções, você tem zero autocontrole, você é uma pessoa que briga muito, grita muito, se descontrola com uma facilidade. Você não tem como exigir que essa criança, ela desenvolva habilidades emocionais. Como é que você vai exigir que seu filho não grite, não bata, não faça birra, se você, diante uma situação de descontrole, você é o primeiro a se descontrolar? Então, assim, o comportamento também dos pais é um fator de influência. É um fator que pode ou não favorecer a essa habilidade e a saber lidar com as emoções que é o que desencadeia a birra, né. Então, sim, né, a Ellen falou assim: ia até perguntar isso agora. Exatamente, as emoções, a forma como esses pais lidam com as próprias emoções e como esses pais lidam com essa criança diante a um momento de descontrole, se esse adulto se descontrola, perde a noção, isso também serve de modelo, porque existe, né, no nosso cérebro um neurônio chamado neurônios espelho, e que nas crianças é muito forte. Sabe que quando que a gente observa o neurônio espelho, aquele hábito de alguém boceja, e aí você tem vontade de bocejar, é o neurônio espelho que é ativado. Né, você já percebeu? Não sei se isso acontece comigo e com a maioria das pessoas. Alguém boceja do seu lado e você já dá logo uma vontade de bocejar. O neurônio espelho é ativado e aí você repete aquele comportamento daquela outra pessoa. E crianças pequenas, né, você observa, olha, isso é muito, observável com crianças bem pequenas, de 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, quando ela está aprendendo a falar, e ela vai fazendo repete algumas palavras que os pais falam, ou que ela escutou em algum lugar, e é até engraçadinho, né, você fala assim: "Ai, fulaninho repetiu aquela palavra de fulano". A minha afilhada, um dia desses, ela vai fazer 3 anos. Um dia desses ela falou não foi um palavrão, mas ela falou alguma coisa assim, caramba, alguma coisa parecida com essa, né. Aconteceu alguma coisa que ela repetiu. E aí depois a gente fez a associação e ligou que quem falava essa determinada palavra era a minha cunhada, na verdade a esposa do meu irmão. E aí a gente começou e achou engraçado, porque ela estava reproduzindo exatamente o que a esposa do irmão às vezes fala. Porque a criança ela está no processo de aprendizagem, então às vezes ela repete palavras que ela vai escutando. E qual é a parte, né, e o que que o cérebro entende? O neurônio espelho vai absorvendo, né, todas essas informações e aí ela vai reproduzindo aquilo que ela vai aprendendo. E a linguagem ela é muito, esses neurônios especificamente, o neurônio espelho fica muito perto da área da linguagem, que auxilia nesse processamento de aprendizagem, tanto de comportamento, né, das ações, como também com relação à linguagem. Então as crianças, elas vão reproduzir o que você faz, às vezes sem nem perceber. Você nem percebe, mas eles reproduzem. Agora vale salientar uma coisa que é um parêntese bem grande. Tem crianças que batem, alguém fala assim: "Mas Carol, meu filho me bate, mas eu nunca bati nele. Ele nunca apanhou".
né? Ele nunca nada, nunca nem triscamos nele, mas ele bate. De onde é que veio esse bater? Na verdade, o bater, ele vem... Ah, gente, desculpa. Desculpa uma ligação aqui no meio da live. Na verdade, o bater vem... Voltou? Voltou? Não voltou? Voltou? Não voltou? Voltou? Agora voltou? Vocês estão me escutando? Sério? Peraí. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Peraí, vamos resolver esse problema. Agora voltou? Beleza, então vamos continuar. Então, e aí as crianças elas vão absorvendo. Eu até tava... O que eu tava falando aí, meu povo? Eu parei aonde, hein? Eu não sou boa pra lembrar coisas onde é que eu parei, não, viu? Então, que eu tava falando sobre a questão de birra, eu falei da minha filhada, falei da reprodução e tal, falei dos neurônios espelhos, né, que a área da linguagem é muito próxima, e aí isso favorece que as crianças... Ah, do bater, que eu tava falando do bater, agora eu lembrei. Tem crianças, o processo do bater. Tem crianças que elas nunca apanharam, mas elas batem. Mas por que que elas batem? Na verdade, é um comportamento que está muito relacionado primeiro, a questão corporal na criança, né? A criança ela expressa muito a frustração e a insatisfação através do corpo, e o bater é uma delas, o bater e o morder. Então tem crianças que batem ou mordem como uma forma de expressar uma emoção, tá? Porque a criança ainda ela é muito corporal, então ela expressa muito através do corpo. Você percebe que as emoções da criança elas são muito corporais, muito. Você percebe a criança que ela fecha o braço, ela faz um bico, ela sapateia, né? Ela fica ali no canto, ela fica toda encolhida. Então ela externaliza corporalmente aquela emoção que ela está sentindo. E a raiva ela é muito expressada através desse corpo. Então ela vai bater. E aí, se um pai ou uma mãe bate também, o que que acontece? Essa criança, a agressividade dela vai ser intensificada. Então, o bater pode ser intensificado, ou seja, esse bater ele pode piorar, tá? A agressividade dele pode piorar. Porque se ele bate, se a gente quer inibir um comportamento e a gente vai por uma mão contrária, a gente reproduz o mesmo comportamento que ele está fazendo, reforça o comportamento. Ao invés de você achar que está reprimindo, você está reforçando através do seu exemplo. Ou seja, a mensagem que você passa é: eu lido com a frustração igual a você. Você me bate. Você está frustrado, você me bate. Eu estou frustrada com a sua frustração e eu te bato. Então eu lido igualmente. Agora vamos ver na luta do mais forte. Quem é que tem mais força e quem é maior aqui? Então é desproporcional. É como se você estivesse passando assim: olha, eu sou o maior aqui, a minha mão é maior e mais pesada, mas eu agrido. Você não pode agredir. Mas a violência e a agressão está internalizada ali naquela criança. Tá? Então, a agressividade, no caso do bater, especificamente, e do morder, não necessariamente é porque um pai ou uma mãe batem, mas pode piorar, né? Pode agravar o caso. Tem o bater, existe bater pedagógico? Não existe bater pedagógico. Não existe bater pedagógico. O bater, ai, mas Carol foi só, olha, eu bati só em cima da fralda, nem dói. Nem dói, nem, olha, não fez nem cosquinha, foi só para dar um susto. Já é bater. Você já demonstra através do seu comportamento uma agressividade. Demonstrando essa agressividade, é isso que vai fixar na mensagem da criança. Não é a questão do doer ou não doer. A questão é, quando você reproduz esse comportamento, você simplesmente reforça nele o quê?
primeiro você passa a mensagem e reforça a questão da agressividade, e segundo, você passa a mensagem que a gente resolve os problemas através de uma agressão. É a mensagem que você faz. Ao invés de você passar a mensagem de como eu posso ensinar meu filho a gerenciar, a lidar com as emoções e a me respeitar ou me respeitar, respeitar terceiros, segundo, sei lá, terceiros, né, outras pessoas, sem precisar agredir. E é essa a mensagem, tá? Então, não existe assim, bater pedagógico, bater que não é pedagógico, bater que é surra, bater que não é surra. É bater, não muda, a classificação é a mesma, não existe a mínima diferença. Beliscar, não, foi um beliscãozinho só de leve, é um beliscão, né? É um beliscão. Então, não muda, tá, gente? Esse discurso do bater pedagógico, é um discurso para justificar, não, eu tenho que inibir esse comportamento através de alguma forma corporal de agressividade, tá? Gente, eu nem vou aprofundar muito essa coisa aí desse bater, porque aí é também tema para outra live, né? E é um tema muito polêmico e eu sei que às vezes isso gera muita dúvida, né? O bater ele ainda é muito enraizado na nossa sociedade, demais, demais, e isso é muito triste, infelizmente, eu digo infelizmente de coração mesmo. O bater ainda é um caminho muito enraizado na nossa sociedade. Muito. E eu acho que o meu grande desafio não é. Eu tenho, assim, desafio sim para trabalhar com os pais, mas, assim, o grande desafio é quebrar, né? Quebrar. Eu até me emociono. Gente, desculpa. Desculpa, gente, eu nunca chorei em uma live. Tô procurando um lenço e não tô conseguindo. Relaxar, né? Gente, por que eu me emociono muito? Deixa eu tentar racionalizar, relaxar, porque eu me emociono realmente falar esse tema. Gente, é a gravidez também, né? A gravidez deixa a gente assim, meio qualquer coisa chora. Então, a minha experiência clínica, né, me possibilitou a ter muitos contatos. Então, assim, eu já peguei N crianças com sofrimento intenso com relação a isso, né? Então, assim, é um desafio muito grande, real, de quebrar isso, sabe? Assim, quebrar esse ciclo de violência com a criança. Então, quando eu vejo, né, crianças passando por situações assim, desnecessariamente, é de partir o coração, sabe? Assim, é realmente de partir o coração. Não existe bater pedagógico. É uma forma de agressão, sabe? Assim, as pessoas elas precisam entender isso. Ninguém bate ninguém, né? A gente não vê e se a gente encontra um adulto agredindo outro adulto, é absurdo. As pessoas consideram isso como algo, né, desumano, né, uma agressividade intensa. Quando a gente vê alguém batendo em um animal, né, a gente vê isso como algo cruel. A gente olha assim, poxa, bater em um animal, que cara, que monstro, que cara ruim, como é que bate em um animal, como é que bate no idoso, como é que bate? E na criança eu percebo que as pessoas, elas simplesmente elas banalizam. Sempre tem um porquê, né? Eu bato porque eu justifico o meu bater em alguma coisa. E eu acho isso extremamente. Eu não julgo, porque assim, eu sei que muitos pais eles batem dando o melhor, né? E eu não julgo isso.
Não julgo de verdade. Eu não sou uma pessoa que fala assim. Tem muitos pais, eu atendo N pais, muitos, muitos pais. E muitos desses pais, né, que batem, eu sei que eles no fundo têm uma intenção boa. Não é uma coisa de ruindade, de querer fazer mal ao filho. É a falta de estratégia mesmo, falta de ferramenta, falta de caminhos, né? Mas é, quando eu vejo que algumas pessoas, por falta de conhecimento, elas reproduzem isso, mas elas defendem a ferro e fogo mesmo, a violência na infância com crianças, isso me indigna de uma forma, porque é um bloqueio de pensamento, é uma forma tão limitada, essas pessoas elas têm tanta dificuldade de ampliar o olhar, de ver outras possibilidades, né? De encontrar outros caminhos que, assim, é muita rigidez mental. E, em contrapartida, tem pais, né, que eles têm assim, eles fazem, mas eles querem tentar, eles querem fazer diferente. Eles querem fazer diferente. Então eu percebo assim, Carol, eu bato, mas assim é muito ruim para mim, eu quero não bater. Então essas pessoas, eu realmente, né, e eu acredito, e é de fato, é o cansaço, é o dia a dia, é a falta de habilidade de lidar, de ter direcionamentos. Mas tem outras que não, que reproduzem isso e querem reforçar isso em outras pessoas de uma forma que é inacreditável. A gente está numa época que o conhecimento está chegando na gente, não é por falta de conhecimento, né? Não é por falta de estatística que a gente vê a violência em criança, crianças sendo torturadas dentro de casa, porque não se sabe aquela coisa. Ah, Carol, mas eu não torturo, eu bato, mas onde é que está o limiar? Onde é que está? Como que a gente pode delimitar isso? Sabe, assim, até onde é violência, até onde não é, porque é agressão do mesmo jeito, né? Nenhum adulto corrige o outro dando um tapa. Ninguém corrige um idoso dando um tapa, um beliscão. Ninguém corrige. Por que com criança, um ser que está em desenvolvimento, que está aprendendo, a gente precisa corrigir dessa forma, sabe? Então, assim, é muito difícil. Quem lida com criança mesmo, no dia a dia, eu já atendi muitas crianças, né? Atendi muitos pais, em vários formatos, vários. E assim, alguns se conscientizam, outros não, mas é de partir o coração, sabe? É muito difícil, a gente precisa quebrar esse, essa crença e, né, e conseguir transformar e passar esse conhecimento e transmitir para outras pessoas outras possibilidades. E que existe. Tudo que eu ensino aqui é para que vocês não tenham que recorrer à palmada. Todas as ferramentas que eu ensino, né? Tudo, desde ferramentas, dicas, estratégias, tudo que eu ensino é para que vocês não recorram a isso. Ou que se vocês né, que vocês se passaram por isso ou fizeram, também não se sintam culpadas, mas que pensem em fazer como fazer diferente uma próxima vez. Tá? Gente, deixa eu só me recompor aqui, pegar um lenço e voltar para lá. Essa live foi histórica, só um minuto, tá? Rapidinho.
Voltei. Toda vermelha. Mas estou aqui, viva. Sobrevivi. Vou botar esse negócio nas minhas costas, porque também eu tô com dor na coluna, dor nos quartos, dor em tudo que é parte do corpo. Peraí, deixa eu colocar o microfone de volta. Vocês me entendem o que eu tô falando? Assim, eu não tô aqui como julgadora, mas eu estou falando que é necessário a gente refletir sobre esse tema com mais cuidado, né? E aprender mais, porque eu nunca apanhei na minha vida. Eu não imagino uma criança apanhando, de verdade. Nem eu, nem meus irmãos. Então a gente nunca teve uma criação de punição, né? Então, nós nunca tivemos, eu nunca levei um beliscão na minha vida, nunca, nunca. Então, para mim, assim, é algo meio surreal. As pessoas naturalizarem isso e acharem que que é um caminho, né? Que é um caminho e não é, tá? Não é um caminho, não deveria ser. Gente, eu vou deixar salva, viu, a live? Nem se preocupe. Vou deixar salva assim. Deixa eu me ajeitar. Pronto. Então vamos falar, até porque, meu Deus, eu tomei um caminho aqui nessa live, que misericórdia. A gente tava falando de birra, foi pra palmada, eu chorei, e aí eu vou. Então vamos voltar pro tema, né? Ai, meu povo. Eu não tô me... Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Mas foi bom, né? Foi uma catarse. Coloquei pra fora. Bem, gente, vocês estão me escutando? Agora que eu percebi que eu tô sem fone. Vocês estavam me escutando? Sei nem se vocês estavam me escutando, mas tudo bem. Vocês estavam me escutando? Eu tava falando aqui e eu tinha esquecido de colocar o fone. Gente, vamos lá. Vamos terminar essa questão da birra. Como que a gente pode lidar com a birra? Né? Como que a gente pode lidar com a birra? Bom, a gente tem uma infinidade de maneiras da gente lidar com a birra. Uma infinidade, eu digo assim, tem muitas formas, muitos caminhos. Muitas formas da gente lidar, né? O primeiro ponto, né? Eu vou dar algumas ferramentas, alguns caminhos aqui para vocês de como a gente pode lidar com a birra. Mas não para por aí, não é só isso, tá? O primeiro caminho, antes de qualquer coisa, precisamos ter consciência, conhecimento e entender o que está acontecendo com essa criança. Uma criança que tem um descontrole emocional, muitas vezes ela está associada ao descontrole emocional dela a alguma necessidade fisiológica dessa criança. Às vezes é uma criança que não dormiu bem, às vezes é uma criança que está com fome, às vezes é uma criança que está com saudade de alguém, às vezes é uma criança que quer sua atenção, porque ela necessita da sua atenção e ela não sabe como que ela vai comunicar isso, né? Entender, né, o que essa criança necessita, o que tem por trás desse comportamento de birra. Você entendendo o que está acontecendo, você pode já suprir algumas necessidades, se puder naquele momento. Por exemplo, se é fome, vamos suprir essa necessidade dessa criança de fome. Se é sono, vamos suprir essa necessidade de sono. Né? Se é saudade, vamos tentar amenizar a saudade de alguma forma, às vezes numa conversa, às vezes se é uma pessoa que está viajando, enfim. Tentar entender o que tem por trás, o que é que tem por trás daquele comportamento, tá? Outro ponto, suprindo essa necessidade, a gente vai ajudar muito essa criança a entender que as emoções dela, elas são permitidas. A gente permite, sim, que essa emoção essa emoção seja sentida, por mais que seja banal, às vezes, para um adulto, achar, poxa, meu filho está fazendo maior birra por causa de um chocolate, meu filho está fazendo maior birra porque ele não está conseguindo montar o negocinho dele do Lego. Nossa, que bobagem, que besteira. Besteira para você, mas para a criança aquilo tem um significado e aquilo é importante para ela. A importância na nossa vida, as coisas que são importantes para a nossa vida,
são diferentes do que para a criança é importante para ela. Então, são coisas diferentes. Então, para ela é importante aquilo. E aí, quando você entende, né? A Bárbara falou em empatia. Exatamente, quando você tem empatia pela criança e você reconhece o filho. Eu percebi que você está chateado porque você não está conseguindo montar, né? Montar o castelo aí com, sei lá, o Lego, o boneco do seu Lego aí. Percebi. Ok, tá? Mas olha, bater, eu entendi a sua raiva, eu sinto assim, eu sinto também o que você está sentindo algumas vezes, mas bater, se o seu filho estiver batendo em você, bater aqui não é uma opção, a gente não vai resolver isso batendo ou machucando outras pessoas e eu não vou permitir que você me bata. Da mesma forma que eu não te machuco, eu não te bato, e aqui existe um combinado muito forte de não bater. A partir desse momento, você precisa estabelecer esse limite, sim, nessa criança. Às vezes é uma criança que está lhe ofendendo, né? Tá chutando, em algum momento de descontrole, batendo. Você precisa segurar a mãozinha dessa criança, segurar essa criança e deixar muito claro que esse caminho não é permitido. A partir daí, depois que você já estabeleceu o limite, você vai ajudar essa criança a se autorregular, tá? E aí, como que a gente ajuda essa criança a se autorregular? E aí entram as infinidades de ferramentas que eu tenho aqui, né? É você acalmar essa criança, ver o que vai funcionar com ela. Funciona um abraço com ela? Funciona ajudar essa criança a respirar? Funciona o canto da calma? Funciona você, né, só através das suas palavras e do seu conforto ajudar a se acalmar? Né? Funciona ela beber uma água, sabe? O que vai funcionar? E aí, entre várias ferramentas, algumas eu disponibilizo, ensino de forma didática, por exemplo, no meu treinamento, né? Que é o quadro da raiva, o semáforo da raiva, algumas alternativas também para a criança, de forma lúdica, ela entender a colocar ou a se acalmar ou canalizar essa emoção, tá? Então, na hora da birra, a gente precisa sim estabelecer o limite, mostrar empatia com relação ao sentimento da criança, porque aí a gente demonstra muito que entende e é permitido ele se frustrar, é permitido ele se ficar chateado, só não é permitido ele desrespeitar. Só não é permitido ele, né, naquele momento, às vezes desrespeitar você, uma outra pessoa, ou enfim, não ter controle daquela situação. Como o nosso tempo está explodindo, a gente fugiu literalmente do tema, né? Aqui, eu quero falar uma coisa muito importante sobre a questão da birra em público, porque eu acho que é uma dúvida bem, bem recorrente. O que acontece, né? Em público, às vezes tem algumas crianças que elas meio que se descontrolam. Uma coisa que ajuda muito para a gente evitar a birra são combinados. A gente fazer combinados antecipados com essa criança. Então, se o seu filho, você vai para um shopping, e toda vez no shopping, ele quer entrar na loja de brinquedos e comprar a ReHap inteira, aí você vai ter que sempre fazer um combinado antecipado com ele. Olha, a gente vai ao shopping, mas se você quiser entrar, se a gente entrar na ReHap para você olhar os brinquedos, a gente pode olhar. Mas comprar, eu não vou comprar nada. E a gente não vai comprar nada. Combinado? Combinado. Qual foi o nosso combinado? Você, inclusive, pode pedir para essa criança repetir o combinado que foi estabelecido, que ajuda até a fixar essa regra, tá? E aí, você, no momento, aconteceu a birra, ele vai mesmo com o combinado, aconteceu uma birra em público. E aí você vai aí você vai relembrar o combinado com ele. Filho, qual foi o nosso combinado? Que foi que a gente combinou antes de vir ao shopping? E aí você quer se acalmar, você pode perguntar. Você quer se acalmar como? Você quer ajuda? Vamos ali num canto. Você pode ir para um canto reservado. Vamos ali para o canto para a gente se acalmar, né? Aí a criança vai falar assim: eu não quero ir, eu não vou, não vou, não quero. Se joga no chão. Aí você pode perguntar: você quer ir andando segurando minha mão ou você quer que a mamãe leve você? E aí você pode estabelecer escolhas limitadas, por exemplo, vocês estão percebendo que eu estou colocando várias ferramentas no meio de uma situação hipotética, assim, numa situação que pode acontecer. Então,
Vocês estão vendo qual a importância da gente ter ferramentas e estratégias? Porque a gente vai conduzindo através dessas estratégias. E aí, voltando, né, para a situação, eu posso propor uma escolha limitada. Você quer ir segurando a mão da mamãe ou você quer ir, ou você quer ir no meu colo? Aí se ele não escolher, você pergunta mais uma vez. É só essa opção. Se ele não escolher, então a mamãe vai decidir por você. Eu vou ter que decidir por você. Você vai no meu colo. E aí você retira a criança e leva ela para um espaço mais calmo. E aí você vai tentar com ela ajudá-la a se acalmar, né? Com estratégias para que essa criança se acalme. Tá? Se essa criança, e que às vezes acontece, né? E se essa criança se descontrolar mais ainda, perder totalmente o controle, porque às vezes acontece. Gente, tem vezes que realmente o negócio perde totalmente o negócio, a noção. O que é que acontece nessas situações? Aí você pode falar, filho, vamos tentar alguma estratégia. Caso contrário, a gente vai precisar ir para o carro, se acalmar lá, ou se você quiser ir embora, a gente vai precisar ir embora e tentar uma próxima vez. E aí entra a grande diferença. A grande diferença nessa frase. Nós vamos embora e a gente vai voltar e vai tentar diferente numa próxima vez. Olha a diferença quando você diz assim: se você não ficar quieto e você não se acalmar, agora a gente vai embora. A gente vai embora e não vem mais pro shopping. Vai passar uma semana até você aprender. É muito diferente. Quando você fala assim, olha, filho, não, o negócio está perdendo o controle. A gente vai precisar ir embora para você se acalmar. E uma próxima vez você vai tentar fazer diferente. A gente pode tentar fazer diferente. A gente comunica para a criança o quê? Nós comunicamos que é possível, sim, em um outro momento, aquilo funcionar de forma legal. E ele pode tentar de uma forma diferente, numa próxima vez, tá? Mas que naquele momento é necessário vocês irem, certo? Então, é a comunicação que vai fazer aquela diferença quando você vai precisar estabelecer algum limite. Isso naquelas situações em que a criança se descontrola completamente, tá? Gente, o tempo já estourou. Desculpa porque eu perdi, mas assim, espero ter contribuído de alguma forma, até com essas ferramentas. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar algumas ferramentas e algumas estratégias a mais também lá no Telegram, porque aí você que ainda não está no grupo do Telegram, entra, que é a comunidade VIP, que é totalmente gratuita. O link está aqui no meu perfil, entra lá no grupo, que eu vou hoje ainda falar um pouquinho mais sobre birra por lá em áudio. Combinado? Porque já deu o nosso tempo aqui. Tá bom? Pois bem, pessoal, a live vai ficar salva. Vou tentar deixar salva aqui no GTV, ou se não ficar no GTV, deixar salva aqui no compartilhado mesmo, aqui na bolinha dos stories. Certo? Obrigada, gente! Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo companheirismo, pelas palavras. Muito obrigada. E eu encontro vocês na segunda-feira. Nos encontramos de novo. Segunda-feira, vão ter. De segunda a sexta, toda segunda a sexta, a gente vai ter. A gente vai ter lives, né? Você já sabe, todas as segunda a sexta, as lives vão ser às 11 horas. Então, com temas diferentes. E aí no domingo eu disponibilizo os temas para vocês já terem noção. Obrigada, Marilene. Para vocês já terem noção do que é que vai ter durante a semana, tá? Vocês já se programarem direitinho, bonitinho, certo? Para dar tudo certo. Então, bom, gente, vou me despedir porque o tempo já tá explodindo. Daqui a pouco o Instagram me expulsa, porque ele é assim, ele não está mais avisando, né? Ele simplesmente vai, te joga, te expulsa. E aí eu encontro vocês na segunda, tá bom?
Beijo, boa sexta-feira, bom final de semana aí para vocês. Descansem também, né? Eu sei que todo mundo tá de quarentena, mas essa quarentena é todo mundo trabalhando em casa, trabalhando no home office, fazendo mil coisas, então vocês precisam também descansar no final de semana. Beijos, 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 é isso, eu vou me despedir. Tchau, tchau.